a palavra que eu quero compartilhar com os meus irmãos esta noite é uma palavra que Deus me deu mês passado, irmãos, mas que Deus vem falando muito comigo nesta palavra. E esse mês passado e esse mês que já iniciou, eu já compartilhei essa palavra com várias pessoas, porque é uma mensagem muito necessária para os nossos dias. E eu quero que você anote aí na sua caderneta ou na sua Bíblia o texto que nós vamos ler, o versículo, tá bom? É 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 17. Orai sem cessar. Eu sei que muitos aqui já sabem até de cor esse versículo, tão pequenino, não é? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz: Orai sem cessar. E quando a gente olha para esse versículo, irmãos, a gente vê que é bem pequeno, não é? 3 palavrinhas só, igual o corinho que a gente cantava quando era criança e quando as crianças cantam, né? 3 palavrinhas só. E aqui nós temos só 3 palavras, né? Orai sem cessar. Então, o que eu quero falar para nós hoje, porque essa mensagem não é só para você, é para mim, porque Deus tem ministrado essa palavra ao meu coração. É um versículo muito pequeno, mas de uma responsabilidade que nos chama para uma responsabilidade muito grande, ou seja, nos confronta. E quando nós olhamos para esta palavra, irmãos, nós entendemos o seguinte, que Deus está confrontando o seu povo com esta palavra, trazendo um despertamento para o seu povo nessa época aqui e trazendo um despertamento para o tempo que nós estamos agora, né? Então, o versículo, olhando para ele, só é 3 palavras, mas são 3 palavras que Deus usa para confrontar o seu povo, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é isso, ela nos confronta. E esse versículo aqui, ele me confrontou, e eu sei que vai também confrontar você esta noite. Nós somos confrontados com o quê? Quando nós lemos este versículo, com o desafio que ele traz nele mesmo, que é contido neste versículo, desafio, né? Num versículo tão curto, mas porém tão poderoso. Então, olhando para esse versículo, que eu quero compartilhar com a igreja essa noite olha, irmãos, eu fico avaliando, né? Eu fico observando, a gente trabalha com pessoas o tempo todo, está em contato com pessoas o tempo todo. Então, eu fico meditando e fico avaliando os comportamentos, as ações, as atitudes das pessoas, né? Dentro do corpo de Cristo. E eu fico observando, muitas pessoas têm o seu dia muito agitado, né? Dias agitados, nós vivemos nos dias de muita agitação, é muita correria, agendas cheias, as pessoas estão sempre na correria, tanto que as pessoas têm o hábito, né? Quando você fala, oi, tudo bem, a paz do Senhor, tô aí, tô correndo, tô na correria, né? Então as pessoas já vai gerando esse hábito dessa fala, de dizer que está correndo, que está muito ocupado, e a gente sabe que se nós, nesse tempo, a gente não tiver cuidado com as nossas agendas, a gente termina tendo agendas cheias e pouco tempo para ser investido nisso aqui que nós estamos fazendo agora à noite. O tempo para oração, o tempo para meditar nas escrituras, o tempo para ministrar um louvor, para adorar a Deus com uma canção. Então você vai se enchendo, você vai permitindo a sua agenda ficar tão lotada que daqui a pouco você está sendo consumido por esta agenda e você não tem mais um tempo disponível para estar com Deus, né? Então, os nossos dias são muito agitados, é muita correria, e olhando para essa correria, para essa agitação toda, o que passa na mente de muitos cristãos parece impossível investirmos tempo para conversar com Deus. Quando nós consideramos as muitas tarefas, as muitas atividades que temos para cumprir. Então, irmãos, eu olho para esse versículo e eu vejo que há um grande desafio para a igreja desse tempo, né? Foi desafio para a igreja primitiva e continua sendo desafiador para a igreja de hoje, a igreja atual, né? A igreja contemporânea, continua sendo um grande desafio a gente cumprir este versículo. Então, diante desse desafio, como é que nós podemos manter uma vida de oração constante? Eu faço essa
pergunta e você não precisa me responder. Você vai avaliar e responder para você mesmo. Como eu posso manter uma vida de oração constante? Há uma fala do Hernandes Dias Lopes, o pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz que esse termo, orar sem cessar, não é estar sussurrando orações 24 horas, não é fazer continuamente, mas é fazer constantemente. Eu achei essa fala dele muito interessante. É fazer constantemente, não é estar 24 horas sussurrando pequenas orações, não é estar continuamente, mas é estar constantemente. É você ser constante na sua vida de oração. Porque eu sempre falo, irmãos, que o difícil não é começar uma vida de oração. Porque a vida de oração, eu sempre uso esse exemplo, é como exercício físico. Quando a gente começa a treinar o nosso corpo, a fazer exercícios físicos, você sente dor para todo lado do corpo, todos os nervos doem, porque estica nervo, puxa nervo, braço, perna, coluna, vai começando a tirar tudo do lugar para depois colocar tudo novamente no lugar, não é isso? Então, o que que eu observo? A oração é a mesma coisa. Quando você entra para esse campo de constância, de ser constante na vida com Deus, é como se você estivesse se matriculando numa academia, fazendo a sua inscrição ali, na academia espiritual. Nos primeiros meses dessa academia espiritual, o teu corpo vai sentir, olha, esse ano eu comecei a aumentar o nível de oração, as horas, e aumentando o jejum, o meu corpo tem sentido. O espírito está fortalecido, eu estou renovada, eu estou cheia, eu estou transbordando de Deus. Eu sinto isso, não é? A leveza para vencer as guerras, mas o meu corpo sente, a minha cabeça sente, o meu corpo sente, e eu estava até comentando com a amiga, a atmosfera, a gente sente o corpo cansado, né? Mas o espírito está fortalecido. Então, assim, quando você entra para essa academia espiritual, você vai ser desafiado, porque o seu corpo vai sentir, muitas vezes o teu cérebro vai tentar te sabotar, vai dizer para você, você precisa parar, você não pode continuar, mas o segredo não está em começar, irmãos, o segredo está em ser constante naquilo que você começou. Porque quantos cristãos que começaram uma vida ativa, não é? Uma vida constante de oração, mas no decorrer do treino, no decorrer da corrida, no decorrer desta caminhada, esse cristão foi se cansando e ele foi esfriando na vida de oração. Foi deixando a vida de oração, foi se cansando desse campo, porque a oração, irmãos, é um campo minado, é um campo de batalha, é um campo de guerra. Então, o segredo não é começar, o segredo é você ser constante naquilo que você começou, não é? Essa questão de ter essa vida de oração, uma vida ativa, uma vida constante, ela vai muito além de você ter um horário marcado, que eu até digo, e eu registrei isso aqui na minha agenda, que é muito bom até que você tenha um horário marcado, não é? É bom porque isso vai treinando você a ser uma pessoa disciplinada na sua vida de oração, e você tem o cuidado para não cair em armadilhas de orações vagas, porque muita gente, quando coloca um horário fixo, às vezes ele fica naquele horário, mas sempre repetindo a mesma coisa. E às vezes falta coisas para dizer e ele fica com aquelas orações vagas e tudo. Então, assim, em primeiro plano, é bom você ter um horário porque você se torna uma pessoa disciplinada. Mas em segundo plano, você precisa ter o entendimento que não é porque você tem um horário marcado que você vai ficar ali só repetindo as mesmas coisas, né? Então, é interessante que você possa treinar a sua mente, treinar o seu corpo, para que você possa sempre, dentro das suas 24 horas, você investir um tempo para estar a sós com Deus, né? E quando eu falo nessa constância na oração, irmãos, o que eu quero dizer para nós essa noite? Nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós precisamos assumir um estilo de vida de oração constante. E aí você pode se perguntar, mas com quem que a gente aprende esse estilo de vida, irmãs? O nosso modelo, igreja, é Jesus. Jesus é o modelo para nós, é o padrão para nós, é como se fosse o prumo para você medir a sua vida de oração. Porque
Quando você pega o Novo Testamento e começa a ler os evangelhos ali, e você começa a ver a vida de Jesus, irmãs, meus irmãos, Jesus, aqui em várias partes do Novo Testamento, você vai encontrar dizendo, e ele se levantou bem cedo, ainda de madrugada. Para que Jesus se levantava bem cedo, ainda de madrugada? Para quê? Para orar. Ele procurava um lugarzinho mais escondido que ele pudesse ficar a sós. E aí, irmãos, é onde esse pequeno versículo nos confronta. Se Jesus, que era Jesus, que não pecou, não tinha pecado, era cheio de Deus, de intimidade, procurava um lugar para estar a sós com Deus, imagine nós, hein, irmãos? Nós necessitamos, nós precisamos de fazer como Jesus fazia, procurar todos os dias um lugar onde eu possa estar a sós com meu Pai. Jesus fazia isso, era um exercício, era o primeiro exercício das primeiras horas de Jesus, era tirar um tempo para estar a sós com seu Pai. Então, o que eu quero dizer para esta igreja que está aqui essa noite é: nós precisamos exercitar a nossa vida de oração, sempre procurando estar a sós com o Pai, ter um momento para estar a sós com Ele. E eu, depois de Jesus, eu dou um outro modelo bíblico, Daniel. Daniel é o modelo de uma vida toda dedicada a Deus. Você já observou, você já fez a leitura do livro de Daniel? Irmãos, quantos desafios aquele homem teve que enfrentar? Quantas guerras aquele homem teve que enfrentar? Quantas situações difíceis ele passou em terra estrangeira, que muitos de nós não teriam a fé para suportar o que ele suportou. Mas só foi possível Daniel suportar tudo o que ele suportou pela vida que ele tinha de oração. Era uma vida constante. Daniel se movia constantemente no espírito de oração. E isso aqui, esses dois modelos, primeiro Jesus e agora eu coloquei Daniel, esses dois modelos revelam para nós qual é o estilo de vida que nós temos que ter como cristão. Esses dois modelos, eu só peguei dois, mas tem muitos outros. A Bíblia está cheia de homens de oração, de mulheres de oração. Então, eu peguei esses dois modelos aqui que pode ser padrão para a nossa vida, que nós precisamos investir tempo na oração, né? Então, irmãos, a oração, ela, como eu falei, é um campo minado, é guerra travada quando você se levanta para ter uma vida constante de oração. E observando os dias que nós estamos, há muitos inimigos que nós, como cristãos, precisamos nos posicionar como bons soldados de Cristo para vencer esta guerra, para vencer os inimigos da oração. A oração é uma arma poderosa. Se você for para a Bíblia, se você pegar o Antigo Testamento, se você ler todo o Antigo Testamento, o que nós vamos encontrar ali? Homens que se posicionaram na oração. O que nós vamos encontrar ali no Antigo Testamento? Mulheres que se posicionaram em oração. E estes homens, estas mulheres venceram, marcaram história, fizeram história, deixaram legado através de quê? De uma vida constante de oração, de intimidade com Deus. E quando você vem para o Novo Testamento, nós vamos encontrar homens de oração, homens que não pediram nada a Deus, não pediram nada, outra coisa para Jesus, não pediram carro, não pediram dinheiro, não pediram posse, mas eles abriram a boca e disseram: ensina-nos a orar. Foi o que eles pediram. Eles não pediram carro, não pediram riqueza, não pediram nada mais do plano terreno, mas ele disse: ó, Jesus, nos ensina a orar. E aí é quando ele faz aquela bela oração que é padrão para as nossas orações, a oração do Pai Nosso. Então, irmãos, a vida de oração, ela tem seus inimigos, e eu vou começar citando um deles aqui: a falta de tempo. A maioria dos cristãos alegam que não tem uma vida constante de oração por
porque lhe falta tempo. Ah, eu não tenho tempo para orar. Quando eu quero orar, eu já tenho alguma coisa para fazer, eu não tenho tempo. O que eu costumo dizer não é que nos falta tempo, o que falta é prioridade. Se a oração não é prioridade na sua vida com Deus, não é porque está te faltando tempo. Você não está conseguindo orar porque você ainda não fez da oração a sua prioridade. Porque aquilo que é prioridade para nós, a gente faz o tempo acontecer para você realizar aquilo que é prioridade. Por exemplo, que eu coloco que é uma prioridade nossa, comer todos os dias. Todos os dias você come. Você faz almoço todo dia. Eu quero é ver a mulher que tem filhos e tem marido, que ela fica sem cozinhar uma semana. Não fica, irmã. Por quê? A alimentação da nossa família é uma prioridade. Então, por que que você não tem tempo para orar? Porque a oração não é sua prioridade. Quando a oração se tornar prioridade, você nunca mais vai dizer, eu não tenho tempo para orar. Não, porque é uma prioridade. Então, irmãs, no decorrer da minha jornada com Deus, eu coloquei a oração como uma prioridade eu coloco mesmo como vida. Eu só vivo se eu estiver orando. Se eu não estiver orando, eu vou morrer. E eu sempre digo isso, ou a gente ora para viver, ou a gente deixa de orar para morrer. Por que que nós temos, nesse século, muitas igrejas que estão de portas abertas, mas estão mortas? Porque as igrejas não conseguem mais ser constantes na oração. Eu não vou generalizar. Há muitas igrejas que conseguem orar, que estão de joelho e estão guerreando em oração. Mas há muitas igrejas que estão embaraçadas, não conseguem mais ter uma vida de oração. E eu digo isso, irmãos, porque aqui na minha cidade, nessa circunvizinhança aqui da minha cidade, eu tenho ministrado em muitas igrejas, e até fora aqui do meu estado eu tenho ministrado. E o que eu observo? Às vezes a gente vai nas igrejas, no momento do culto, a gente vê o pastor ou o líder do culto dizer, vamos tirar 10 minutinhos de oração, ainda coloca bem no diminutivo, 10 minutinhos. Não é que Deus não te ouça em 10 minutos, não é que Deus não te responda em 10 minutos, ele te responde em 1 minuto. Se você orar 1 minuto e ele quer te dar resposta, ele vai trazer aquela resposta. Só que o que eu estou falando, irmão, é da constância, é de você trabalhar o seu corpo para ir um pouco mais. E eu sempre me lembro de Jesus, quando Jesus estava no momento mais duro, mais dolorido, que ele estava sendo esticado, que ele estava sendo esmagado, e era como homem, porque quando ele veio cumprir sua missão aqui, ele veio como homem, mas ele era 100% homem, 100% Deus, mas para cumprir a missão foi como homem, como eu e você. A diferença é que Jesus não pecou, né? Mas ali no Getsemane ele estava como homem, sentindo dores, angústia, e na hora mais difícil de Jesus, que foi dentro do Getsemane, que ele convida os discípulos para subir com ele para um momento de oração, porque ele estava angustiado, o seu corpo já estava sentindo tudo o que estava por acontecer. A gente vê que Jesus vai a primeira vez, ele se afasta um pouco para estar com o Pai. Quando ele volta, como que estavam os discípulos? Dormindo, sonolentos, não é? Ele vai a segunda vez e volta. Como que estavam os discípulos? Dormindo, sonolentos. Ele vai uma terceira vez e volta. Como que estavam os discípulos? Dormindo, sonolento, ao ponto de Jesus abrir a boca e dizer, nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo. Ou seja, quando a gente vai olhar, o significado de vigiar é lançar luz. Ou seja, nenhum momento vocês puderam lançar luz sobre mim nesse momento mais doído, mais dolorido, mais angustiante. Irmãos, nós estamos vivendo dias que muitas pessoas estão na igreja como os discípulos, adormecido, dormindo um sono profundo. A igreja muitas vezes está orando, mas alguns estão desapercebidos, estão dormindo um sono profundo. Ali Jesus diz, nenhuma hora pudeste vigiar comigo. Então, assim, eu não acredito que Jesus deixou esse 1 hora ali só de enfeite. É Jesus nos despertando, dizendo, vocês podem ir um pouco mais. Você pode ir um pouco mais. Você pode andar um pouco mais na sua vida de oração. Então, muitos estão questionando que não tem tempo. Eu não oro porque eu não tenho tempo. Não, é porque você não tem a oração como uma prioridade. E aqui eu digo nessa noite, irmãos, são 1.440 minutos que Deus nos dá por dia. Será que dentro desse tanto de minutos você não dá conta de tirar,
de dizer, eu vou investir 30 minutos para Deus, os meus primeiros 30 minutos do dia será com Ele, é minha prioridade, é o meu momento de estar a sós com Ele. Será que você não tem 30 minutos para conversar com seu pai? Para estar com seu pai? Para conversar com Ele? Deus não merece os seus melhores minutos, as suas melhores horas? Então, meus irmãos, vamos vencer esse inimigo, a falta de tempo. E não é porque você já é constante que ele não vem te tentar, não. Ele vem. O inimigo, falta de tempo, ele vem nos tentar. Muitas vezes, irmãs, nos enchendo de tarefas, nos enchendo de coisa, principalmente nós mulheres, porque nós temos muitos afazeres, aquelas que trabalham fora, que estudam, além dela ter essa jornada fora, quando ela chega em casa, ela tem uma jornada maior para ela continuar fazendo, que é cuidar da sua casa, servir sua família, e tudo isso vai tentando nos embaraçar para que a gente diga, eu não tenho tempo. Mas você que está nessa vigília esta noite, você já sabe que é um inimigo da vida de oração a falta de tempo. Então, comece a eliminar tudo aquilo que pode estar roubando o seu tempo, tudo aquilo que pode estar sugando o seu tempo, tirando o seu tempo, um tempo que você podia estar com Deus, mas você está fazendo outras coisas que não te edificam, outras coisas que não somam na tua vida espiritual. O segundo inimigo que nós temos é a falta da disciplina. Irmãos, isso é muita coisa que acontece assim na vida dos cristãos. Eu falo porque eu trabalho com mentoria, e eu trabalho com mentoria dentro desse campo de oração, e a maior queixa das pessoas para mim, quando vem para a mentoria, é dizer, eu não tenho disciplina na minha vida de oração. E eu sempre digo, nós precisamos nos tornar pessoas disciplinadas. Por quê? Porque a oração, ela requer disciplina daquele que busca. A oração, ela requer disciplina e compromisso. Quanto mais compromisso, mais cheio do Espírito Santo você se tornará. Quanto mais você for um cristão compromissado, mais cheio do Espírito Santo você se torna. Não é ir ao lugar secreto e você deixar de ir, deixar de estar no lugar secreto, é mesmo que perder a guerra. Por que que nós temos dentro das igrejas pessoas que estão indo para a igreja, pessoas que estão congregando, fazem parte da congregação, mas se sente perdido dentro das guerras, quando vem as pelejas no casamento, na família, na saúde, na vida financeira, quando o vendaval chega, quando as tempestades chegam? Por que que muitos cristãos se sentem perdidos? Eu estou perdida, eu estou desesperada, eu estou ansiosa, eu estou em crise, eu estou sem saber o que fazer. Por quê, irmãos? É porque tem abandonado o quarto da oração, a torre da oração, o lugar da oração, porque é aqui onde eu estou falando, é onde eu oro, aqui na minha casa. Então, este lugar aqui, irmãos, quando tudo fecha ao meu redor, eu estou aqui de joelho, com tudo fechado, ou com bonança ou sem bonança, é aqui que eu venço as guerras. Na hora da guerra, é de joelho, é ali, Senhor, está fechado, eu estou encurralada. Quantas vezes na minha jornada de fé eu me sinto encurralada? No fundo do poço, eu digo, Jesus, e agora? Eu estou como teu povo, o povo de Israel, quando chegou diante do mar, eles estavam encurralados, eles se sentiram encurralados, ameaçados, mas quando Moisés foi orar, o Senhor disse, tu está fazendo o que aqui, clamando? Não, agora não é hora de clamar não, Moisés, agora é hora de marchar, diga ao povo que marcha. E muitas vezes, irmãos, Deus diz isso para nós, mas é no lugar da oração. Muitos cristãos se sentem perdidos porque não estão no lugar da oração. E quando você falta no seu lugar secreto, quando você falta no lugar da oração, vai faltar direção. Porque a direção para a vida do cristão, ela não vem do plano terreno, ela vem de cima para baixo. Vocês lembram de Ezequiel 37, quando fala do vale de ossos secos? Aí o Senhor tenta um diálogo com o profeta. O profeta disse, Senhor, o Senhor pergunta ao profeta, acaso pode reviver estes ossos? Ele diz, Senhor, tu sabes, ou seja, é o Senhor que sabe. Então o Senhor começa a dialogar com ele, começa a dar ordens. Ele diz, olha, Ezequiel, profetiza. Ali ele estava num momento de diálogo com Deus. Sabe por quê que muitas vezes a igreja, o povo de Deus não consegue profetizar nas circunstâncias que estão? Porque falta diálogo, porque falta relacionamento. Você conversa com todo mundo, você fala das tuas problemáticas para todas as pessoas que estão ao teu redor, mas você não tem um tempo para chegar diante de Deus e dizer, ei, Senhor,
Agora eu que estou te perguntando, acaso pode ter vida nesse vale? E o Senhor vai dizer, tem vida aí, tem vida aí. Então, irmãos, quando você vê um cristão sem direção, desesperado, você pode fazer o exame da vida de oração dele, que está pouca. Ele não está orando, ou ele não tem quase nada de oração, ele não tem quase nada de diálogo, ou ele não está indo de jeito nenhum para oração, não está tendo esse tempo para orar. Então, trabalhe a disciplina, vença a falta de tempo e trabalhe a disciplina, seja disciplinado, não negocie isso, eu vou resolver, depois eu venho para oração, não, primeiro é o seu tempo com Deus para depois ser as outras coisas. O outro inimigo da oração, a falta da compreensão. Alguns podem não compreender completamente o poder que está no lugar da oração, o poder de ter uma vida ativa, uma vida constante de oração. Algumas pessoas podem falta essa compreensão, né? Podem ver a oração como um ato ritualístico, em vez de um relacionamento pessoal com Deus. Irmãos, a vida de oração não é ritual, não. Que você vai lá e não vou fazer esse ritual aqui para acontecer, não. A vida de oração, você tem que ter esta compreensão, é uma vida de relacionamento, é você conversar, dialogar, é você ser aberto com Deus, e é por isso que isso tem que ser todo dia, porque todo dia Deus tem algo para declarar para nós, e nós temos algo a declarar para Ele. Então você tem que ter em mente esta compreensão, a minha vida de oração não é um ritual, a minha vida de oração é um diálogo, é o meu relacionamento, é a minha intimidade com Deus. Você tem que ter isso em mente, compreender que a nossa vida de oração não é um ritual, é um diálogo, é relacionamento. E quando a gente está se relacionando com alguém, conhecendo alguém, como é que a gente faz? A gente vai falando, procurando conhecer, é conversando que você conhece a Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que prosseguir em conhecer a Deus. Todo dia eu conheço um pouco. Este mês eu disse uma frase numa reunião de oração, olha, quanto mais eu o conheço, mais eu amo. Quanto mais eu o conheço, mais eu o amo. Porque quando lá de muitos anos atrás, vai fazer 33 anos que eu estou andando com o Senhor e Ele andando comigo, desde que eu o conheci, não está comparado o quanto o meu amor triplicou de lá para cá. Porque quanto mais eu o conheço, mais eu o amo. Então, meu irmão, a sua vida de oração, você tem que compreender isso. Quanto mais tu o conhecer, mais você vai amar. E quando a gente ama alguém, a gente quer estar perto dessa pessoa que a gente ama. Então, à medida que o seu amor for crescendo por Deus, você nunca mais vai querer ficar sem dialogar, sem conversar com Ele. O outro inimigo da oração, as dúvidas. Quantas pessoas que me procuram dizendo, missionária, a minha oração não passa do teto, a minha oração é fraca, eu queria aprender a orar igual fulano. Não, para com isso. Você não tem que aprender a orar com outra pessoa, não. Você tem que aprender a orar com Jesus. É você ler a palavra. É por isso que eu digo, irmãs, a vida de oração, ela não pode ser divorciada da palavra. A oração, ela é casada com a Bíblia, com a palavra de Deus. Porque à medida que você ler a Bíblia, mais você tem conteúdo para conversar. Porque aquele que é leitor de Bíblia, o nível de palavra, o nível de diálogo é outro. Quando você pega alguém que ainda não leu a Bíblia, que não é leitor da Bíblia, ele ora, Deus responde? Responde sim. Mas o nível de diálogo de quem não é leitor da Bíblia é um nível mais pequeno, é um diálogo mais curto, é mais pouca coisa para falar. Mas quando você é leitor da Bíblia, irmão, haja tempo para conversar. Porque a Bíblia vai gerando dentro de nós essa fonte que vai jorrando, e aí aquele relacionamento, tanto você entrega para Deus, quanto você recebe. Então, não existe oração divorciada da palavra. E outra coisa, a gente ora a Bíblia, mas isso eu vou falar em outro tempo, né? Mas então, muitas pessoas têm dúvidas, começam a orar, mas as dúvidas começam a dominar a sua mente. Então, algumas pessoas podem ter dúvida na eficácia da oração, elas podem se perguntar, será se Deus está realmente ouvindo a minha oração?
Será que Deus vai responder as minhas orações? Né? E aí, quando essas pessoas começam a ter essas dúvidas, será que Deus vai responder? Será que Deus está ouvindo? Quando essas dúvidas começam a atuar na mente de quem está orando, sabe o que acontece? Muitas pessoas desistem da vida de oração. Desiste porque, às vezes, ele faz ali um propósito de oração e a resposta não vem no momento que ele quer, aí ele diz, não, vou parar com a minha oração porque Deus não está me ouvindo. Não, querido. Se você orou e Deus ainda não respondeu, continue orando. Aí a gente lembra de quem? Daquela viúva que insistiu, a mulher estava ali, ó, diante do juiz. Não sei se é Lucas 18, se eu estiver errado, os irmãos me corrijam, mas me parece que é em Lucas 18, não é? Que fala sobre essa parábola da viúva persistente, que persistiu em oração, ela tinha uma causa, ela estava com a sua causa nas mãos, todos os dias ela ia bater na porta daquele juiz, o juiz era importuno, ele não estava nem aí para a causa de ninguém, mas aquela mulher, ele teve que resolver a causa dela, sabe por quê? Porque a mulher era perseverante, a mulher era constante, ela foi atrás com a causa na mão, até que aquele juiz deu a causa favorável, parecer favorável. É isso que tem que acontecer. Você não tem que estar se perguntando, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus vai responder? Não, você tem que orar e crer, continuar crendo, continuar esperando, continuar aguardando. Você não pode desistir da sua vida de oração, você não pode parar de orar. Está orando por alguém para salvação, não aconteceu ainda, continue orando. Está orando por alguém para libertação de vícios, não aconteceu ainda, continue orando. Vamos nos lembrar de Daniel. Você lembra quando Daniel fez o propósito de oração? Ficou 21 dias de perseverança, perseverando, constante. E quando a resposta chegou, você lembra o que o anjo disse para ele? Olha, no primeiro dia que tu começou, eu já desci, eu vim com a resposta. Mas só que o que acontece? Eu fui impedido no mundo espiritual de chegar até você. Mas agora eu estou aqui, porque tu é um homem muito amado, tu é especial, Daniel. Então, o que eu quero dizer para você, tá orando? Não pare. A resposta não veio ainda? Não fique enchendo a sua cabeça de dúvidas. Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus vai responder? Ah, minha oração é fraca, não passa do teto. Pare com isso. Isso é conversa de bebês espirituais. Você não é mais um bebê. Você já é uma pessoa que tem raízes profundas. Você já tem maturidade espiritual. E se não tem, hoje Deus está te chamando, seja um cristão de maturidade, um cristão idôneo, porque quando a Bíblia fala sobre idôneo, ele não está dizendo de pessoas idosas, mas pessoas que têm maturidade, pessoas maduras espiritualmente. Então, continue orando. Se você está clamando por alguém, se você está pedindo por alguma causa, não cesse de orar. Ainda que alguém olhe para você e diga, isso aí não vai acontecer não, você está ficando doido, isso aí Deus não vai responder não. Ei, a questão da oração é você e Deus. Ninguém interfere no seu relacionamento com Deus, não. Sabe por que eu digo isso, irmão? Você vê o casamento. Se ficar alguém interferindo no seu casamento, no seu relacionamento, esse casamento não vai longe, logo ele termina. É igual o nosso relacionamento com Deus. É você e Deus. Não tem ninguém interferindo, botando o dedo no meio do seu relacionamento, não. É você e Deus. Você orou, você entregou, então pronto, confie. Se a pessoa que está andando com você não acredita, você que tem que acreditar. Não é você que quer o milagre? Não é você que quer ser abençoado? Pois então é você que tem que crer. Se A ou B não está crendo, creia você. Continue crendo. Continue acreditando. Amém? Então, o outro inimigo da oração, irmãos, a vida moderna e o cansaço, que é o que eu falei no início. Muito trabalho, muitas agendas. Hoje as igrejas são abarrotadas, as agendas da igreja. Irmãos, é tanto ensaio, é tanta reunião, é tanta coisa. E eu sempre digo, é tudo isso, mas pouca oração. É muito ensaio e pouca oração. É muita reunião e pouca oração. Porque essas reuniões são para tratar coisas daqui. A oração é só Deus nos abençoe, amém. Começa a reunião, termina e vai para casa. Mas quando você marca a reunião, hoje nós vamos abrir o templo 6 da manhã e vamos até às 18 horas. Aí, o templo aberto, orando o tempo todo. Irmãos, é contar das cabeças. Eu não sei aí no estado de vocês, né? Para o estado de vocês. Mas aqui no nosso estado Tocantins, onde eu estou, aqui as igrejas dessa forma. Vamos fazer 24 horas de oração. Conta-se nos dedos as cabeças que comparecem lá para orar.
E ainda, às vezes, coloca o nome e não vai. Então, irmãos, é isso aqui, ó, a vida moderna e o cansaço. Eu não estou dizendo que você não tenha que trabalhar, você precisa trabalhar, você pode estudar, pode fazer tudo, mas, pelo amor de Deus, não permita que tudo isso sugue a tua força ao ponto de você não orar, ao ponto de você abandonar a sua vida de oração. Então, olha, muitos deixam de ir ao lugar secreto porque está cansado, está estressado do dia a dia. Só que muitos se esquecem que é neste lugar secreto que Deus arranca de nós este cansaço e esse estresse. Quem de vocês aqui que já não esteve com o fardo pesado e disse, eu vou orar agora? E aí você vai, quando sai, você sai como? Leve como uma pluma. Não é assim? O fardo fica ali. O Senhor arranca de sobre nós este fardo. Então, muitas pessoas, por causa da vida moderna, do cansaço, da correria, das agendas lotadas, deixam de vir para o lugar da oração e estão perdendo de ser aliviado deste peso, desta carga, porque estão deixando de vir para o lugar da oração. Então, pelo amor de Deus, eu te peço, não permita que a vida moderna, que a correria, que o cansaço, que as agendas lotadas arranque você do lugar secreto. De uns anos para cá, irmãos, eu me policiei, porque, olha, eu não perdia uma reunião, eu não perdia um ensaio, eram muitos eventos, eu estava em todos eles, e eu fui percebendo que o meu nível de oração estava diminuindo, porque ou eu estava nesses eventos, ou eu estava na oração, ou eu estava nos eventos, ou eu estava na oração, e sem contar que quem tem marido e filhos, você sabe como é que é, ir uma casa para zelar, não é? Então, eu fui começando a cortar, eu olho a agenda da igreja e olho os eventos. Aquilo que vai realmente somar, edificar, eu estou lá. Mas se for coisas assim, que tem tanto evento, e eu sei que vocês estão me entendendo, que dá para você dizer, não, vou ficar em casa, eu vou orar. Tirar um sábado para o jejum, tirar um momento para estar só com Deus. Então, cuidado para as agendas não te engolir. Cuidado para essa vida moderna não te engolir e roubar você do lugar da oração. Porque nós estamos com igrejas abarrotadas de gente dizendo, eu estou fazendo a obra de Deus, mas está desassociado do dono da obra. Ele está fazendo a obra, mas está desassociado do dono, né? Então, eu sempre tive comigo, eu gosto de andar com o dono. Se o dono não for comigo, eu faço igual Moisés, eu bato o pé, eu só vou se tu for comigo. Se não for, daqui eu não saio, né? Então, cuidado com esse inimigo. O outro inimigo, não se considerar digno de pedir. Irmãos, o que tem de gente na igreja que diz, eu não oro pedindo nada para Deus, porque eu não sou digno de pedir nada, eu não posso pedir nada para Deus. Muitas pessoas não oram por isso, não quero pedir nada, não quero pedir nada. Irmãos, isso aí eu chamo como a síndrome do irmão do filho pródigo. Vocês lembram dessa história? O filho pródigo foi-se embora levando tudo, gastou tudo, acabou com tudo, ficou para lá, não foi? Quando ele voltou, o pai vai lá e mata um boi cevado, e é churrasco, e é festa, e é alegria. Por quê? Porque o filho que estava perdido voltou. Quando o irmão mais velho vem de lá para cá, o homem vem como zangado. Eu estou aqui o tempo todo dentro desta casa, trabalhando, te servindo, mas eu nunca tive uma festa como essa. Eu nunca tive um boi como esse. E o que foi que o pai disse? Mas tu esteve comigo o tempo todo, tudo aqui é teu, tu tem o direito. Então, ou seja, tu nunca comeu um boi cevado porque tu não quis, porque o boi estava aí, não é? E dessa maneira tem muitos cristãos dentro da igreja. Ele é filho, mas a mentalidade é de escravo. Ele é filho, mas a mentalidade de escravo. Meu irmão, o que é que você tem necessidade? O que é que você está precisando? Olha, a Bíblia diz que Deus conhece todas as nossas necessidades, mas como um papai amoroso, ele ama quando você chega diante dele e diz, papai, eu estou precisando. Eu estou necessitando disso aqui. Papai, o senhor pode me dar? O senhor pode organizar isso aqui para mim? Por favor, papai. Eu estou precisando. Oh, meus irmãos, eu tenho feito isso diariamente. Paizinho, eu estou precisando. Às vezes é até na comida. Eu vi a irmã orando aqui dizendo, Senhor, não deixa faltar o alimento. Quantas vezes eu já dormi com a minha caixa de compra vazia? E eu pensar assim, paizinho, amanhã. Mas aí eu aprendi uma coisa, né? O amanhã não me pertence, porque eu não sei nem se eu vou estar aqui amanhã, que eu posso dormir hoje e o papai me chamar da madrugada. Quando amanhecer o dia, só o corpo dura aqui e o espírito já foi-se embora com a alma e tudo, não é? Aí agora eu descanso assim, ó, a caixa está seca, mas amanhã Deus proverá. Se eu estiver por aqui, não é? Deus proverá. Então, irmãs,
Você pode pedir. Qual é a necessidade? Mesmo que o seu pai saiba a tua necessidade, comunica. Então, eu não deixo de comunicar as minhas necessidades ao meu pai. Paizinho, tá assim, mas eu confio que amanhã o Senhor vai prover, se eu estiver por aqui. Porque eu não sei se eu vou amanhecer aqui amanhã. Amanhã eu posso dormir hoje e acordar onde, né? Na eternidade. Então, minhas irmãs, não se considere indigna de pedir. Não se considere indigno de, dentro da sua oração, você colocar a sua necessidade para o seu pai, né? Vença este inimigo. E um outro inimigo, irmãos, que é o mais famoso de todos, a preguiça. Oh, irmãos, nós estamos com igrejas abarrotadas, e eu começo do altar. Tem muito pastor que, quando eu prego e falo isso, eu vejo que muda o semblante na hora. Mas essa é a verdade, começa de cima, irmãos, é de cima. A preguiça de orar, tem preguiça de orar. Muitos cristãos preguiçosos. Se você chama para um chá com bastante bolo, a igreja lota. Agora chama para 24 horas de oração. Ó, é 24 horas só na água hoje, na água e no louvor. Você vai contar a cabeça de crente que aparece. Então, meus irmãos, nós precisamos derrotar a preguiça da nossa vida, a preguiça espiritual, a preguiça de orar, a preguiça de ler as escrituras, a preguiça de congregar. Tem crente que tem preguiça de ir no culto, preguiça de congregar. Ele prefere ficar dentro de casa do que ir ao culto, adorar a Deus juntamente com os seus irmãos. Olha, irmãos, esse ano está só iniciando. Deus tem muito mais para a tua vida espiritual. Eu não vou dizer para você aqui que Deus vai lhe dar carro, vai lhe dar casa, vai fazer isso. Ele pode fazer isso, mas o que ele quer é você completo, se entregando para ele, vivendo uma vida espiritual ativa, vivendo uma vida de oração constante, um bom leitor de Bíblia, um bom cristão que vive aquilo que está lendo, aquilo que está falando. É isso que Deus quer para você. Por quê? Quando você tem essa vida ativa, esta vida fluente em Deus, as outras coisas é consequência. Carro é consequência, casa é consequência, tudo isso é consequência. Ah, mas eu já tenho uma vida ativa e nada disso aconteceu. É porque ainda não é a hora. Deus sabe o tempo e sabe a hora. E se não acontecer, mas você estando salvo, isso tudo basta. Porque carro fica, casa fica, fazenda fica, tudo fica. O que não pode ficar é a sua alma. Então, você tem que se preocupar e investir, irmão, é na sua vida espiritual. E invista tudo. Eu estou investindo na minha força, minha saúde, meu vigor, tudo que eu tenho, eu peguei para investir na minha vida espiritual e no reino de Deus e em pessoas. Por quê? Porque as outras coisas vai ficar tudo aqui. Em caso de arrebatamento, eu não vou levar nada, nada, né? Então, vença a preguiça. A preguiça, ela é uma arma traiçoeira que Satanás usa contra aqueles que desejam se tornar pessoas de oração. É uma arma da carne. A sensação de impotência, você ajoelha para orar e a guerra começa, o cansaço e vai, você não dá conta. Quando você começar dessa forma, até eu, irmão, que já venho essa jornada de oração há muito tempo, tem dia que aquela preguiçona bate em cima de mim assim, eu digo, ai meu Deus, hoje eu não quero, mas o Espírito Santo diz, opa, você não quer, mas você precisa, então vai. Então, quando você se achar dessa forma, pega a Bíblia, comece a ler em voz alta, a declarar a palavra. Quando tu pensar que não, vem a primeira faísca de fogo, através da declaração da palavra. Quando essa primeira faísca cair, aí acabou, ninguém segura mais você. Aí você vai orar com eloquência, você vai falar, vai clamar e vai mandar a preguiça embora. Então, vença a preguiça de ler Bíblia, de orar, de jejuar, de congregar. Vença a preguiça. Não deixa a preguiça vencer você, né? Então, irmãos, o que nós temos mais aqui? O último inimigo que eu vou dizer aqui da oração, a distração. Irmãos, o que tem de cristão distraído? Tá assim, olha, tá para todo lado, virou febre. E uma coisa que mais tem distraído os cristãos na leitura bíblica, na oração, no jejum e até nos cultos. Tem igreja que você chega, que já tem aquela plaquinha lá, ó, com o celular no meio, com um corte assim, dizendo o quê? Proibido acessar celular no culto. Será por que os pastores estão colocando algumas igrejas? É porque tem crente acessando o celular no culto. Ah, mas eu vou ler minha Bíblia. Só que tem uns que lê a Bíblia, depois vai no Zap, vai no Instagram, no Facebook, ainda manda mensagem dentro do culto, ainda tem ligação no culto.
Você está entendendo? Uma das maiores distrações que os cristãos estão tendo é o celular. Irmãos, e a tragédia é tão terrível que nem para o culto o povo não consegue soltar o celular. É no culto o tempo todo acessando, muita gente acessa, atende, recebe chamada e começa do altar, o telefone toca lá no altar e é alto, e ele sai tirando do bolso e vai atendendo lá para fora. Irmãos, pelo amor de Deus, Jesus não vai nos ligar. O telefone de Jesus não mudou de número, continua sendo o mesmo. Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, revelar-te-eis coisas grandes e ocultas que você não sabe. Ainda tem muita coisa para Deus nos revelar, mas sabe por que não revela? Porque ninguém está acessando, o povo não quer acessar outras coisas, outras redes, outras coisas mais, não é? Mas não quer buscar a presença de Deus. Então, vença isso aqui, ó, a distração, é o celular, é televisão, é o que estiver te roubando de Deus. É que eu estou citando esses dois exemplos. Mas o que é que está te roubando de Deus? Se te rouba de Deus, começa a cortar, começa a podar, começa a tirar da sua vida, porque Deus quer ter você por completo na oração. Então, meus irmãos, eu citei aqui essa noite 8 inimigos da oração que nós temos que vencer, que guerrear constantemente contra estes inimigos. É todo dia. Hoje mesmo eu tive que guerrear contra alguns inimigos para mim vencer 1 hora de oração lá na igreja, guerra para todo lado. E quando eu terminei de tirar esse período de oração, vou fechar a janela da igreja, o meu dedo fica preso na grade. Por nada eu tinha a cabeça do meu dedo decepada ali. Para você ver como que é a guerra. A guerra é no campo espiritual e no campo físico. Então, meus irmãos, eu termino essa palavra dizendo: orai sem cessar. Olha, você tem um grupo de oração, permaneça nesse grupo, não saia desse grupo. Fique no grupo de oração, se une com quem ama a oração, porque quando você se une com quem ama, você se acende para acender outras pessoas. Não deixe a sua vida de oração, porque ou você ora para viver, ou você deixa de orar para morrer. E se você não quer morrer na sua vida espiritual, você tem que ter uma vida ativa de oração. Se a tua igreja não ora, se o teu pastor não é de oração, não tem problema, mas você é de oração. Você tem que trabalhar você mesma, suas amigas, sua família na oração. E a oração não anda divorciada da Bíblia. É por isso que eu estou dizendo, você tem que ser um leitor ativo da Bíblia Sagrada. Se você não começou a leitura da Bíblia, ainda está em tempo para começar, porque o ano está só começando, amém? Eu quero orar por você essa noite. Você que talvez chegou nessa reunião desanimada, perdida na sua vida de oração, recomece. Comece hoje, pai, eu vou tirar aqui tantos minutos, eu quero conversar contigo, desabafa, coloca tudo para fora, esse peso, tudo que está te causando dor, preocupação. Eu sempre digo, é preocupação, é motivo de oração. Tudo que vira preocupação é motivo de oração. Porque aquilo que não é preocupação, que você dá conta de resolver, glória a Deus. Mas se não deu conta de resolver e virou preocupação, é motivo de oração. Amém? Eu quero orar por você, porque eu quero que você tenha uma vida ativa de oração. Eu quero que você tenha o seu grupo de oração com as suas amigas. Eu quero que você seja uma pessoa de oração. Eu quero que você viva os mistérios, os profundos mistérios, e que você saia do raso e vai para o mar alto. Deus quer você no profundo. Muitas pessoas estão habituadas a ficar na margem do rio, observando aqueles que estão em águas profundas, mas o Senhor está convidando a sua igreja nesse tempo, é para águas profundas. Orabaço, denebe, aleluia. É para águas profundas que Ele está nos convidando. Não rejeite este convite em mergulhar em águas profundas. Quem já esteve no Santo dos Santos, outro lugar não serve para ele. Então, minha irmã, saia desta vida rasa. Não fique na beira do mar só observando quem já foi. Deus está te chamando para uma vida profunda nele, na oração, na adoração. Seja intenso naquilo que você vai ofertar para Deus. Seja intenso na sua adoração. Seja intenso naquilo que você vai fazer para Deus. É para Deus? Então dê o seu melhor, porque Ele é digno de receber o melhor. Amém? Paizinho querido, Paizinho amado, nesta noite aqui, Pai, eu quero colocar diante da Tua presença
todos esses irmãos que romperam nesse dia, porque eu sei que trabalharam, correram de um lado para o outro, estão cansados, mas vieram, estão aqui na reunião de oração. Paizinho, continua sustentando esses irmãos de pé na oração, orando, louvando, jejuando, testemunhando. Sei com este grupo, Senhor, este seleto grupo que tem escolhido sair do raso, sair da lateral, da beirada e ir para o meio para mergulhar em águas profundas. Se porventura tem alguma irmã aqui que está desmotivada, está desanimada, o coração entristecido, angustiada, querida, esta noite Deus está liberando uma unção de cura na alma. Você que está com a sua alma ferida, machucada, tristonha, olhando para a sua situação, você olha para o teu cenário e diz, Senhor, aqui não tem mais jeito, mas o Senhor está dizendo, eu sou Deus que posso mudar e transformar, somente creia em mim. Você que chegou aqui com o coração triste, amargurada, sem paz, você está com a sua mente angustiada, perturbada, essa noite eu quero declarar paz na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero declarar Jesus na sua mente agora, no seu coração, na sua alma, que haja paz, que haja o refrigério do céu na sua vida, o bálsamo que sara as feridas. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar todos nós com uma vida ativa, produtiva e constante, fervorosa. Nós não queremos nada menos do que Atos 2. É Atos 2, um vento veemente, um vento poderoso que vai soprar, que vai nos impactar, nos encher até transbordar. Não vai faltar na tua vida lenha, não vai faltar na tua vida fogo, paixão e lágrimas. É nisso que a igreja tem que se mover, é no fogo, é no espírito, é nas chamas, é em lágrimas de quebrantamento, de arrependimento. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro isso sobre mim e sobre a tua vida. Que Deus faça em nós e através de nós. Amém, igreja? Deus abençoe e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?